Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A Garota Pálida. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato tem 20 anos e mora em São Paulo. Isso aconteceu com dois amigos dele há uns 2 anos atrás. Ele tinha uns 18 anos, mais ou menos. E isso aconteceu na casa dele. Ele conta que a casa dele tem 2 andares. No andar de baixo fica a cozinha, um quartinho onde o tio dele mora e um quintal. No andar de cima tem uma pequena sala que tem uma escada caracol que dá na cozinha. Tem o quarto da mãe do padrasto dele, com um banheiro no final do quarto. E tem também o quarto que ele divide com o irmão dele, com o irmão mais novo. E lá na frente da casa tem ele fala um pequeno quintal, deve ser tipo uma varanda, assim, na frente da casa. O andar de cima da casa é nivelado com a rua da frente da casa. Então é um sobrado, então a frente aqui e o fundo é um sobrado. E na casa mora ele, que tem 20 anos, o irmão dele, que tem 17, a mãe, o padrasto e um tio dele, que já tem mais de 40 anos. Nesse dia tava todo mundo da casa dele curtindo o dia, inclusive esses 2 amigos que passaram o dia lá, eles jogaram videogame, diz que tava bem legal aquele dia, só o tio dele que tava lá meio quietão no canto dele, que ele não é muito de humor. Diz que o tio dele foi a exceção do dia, porque todo o resto, todo mundo tava muito feliz naquele dia. Então, como eu disse, naquele dia eles jogaram videogame um bom tempo, depois discutiram sobre os jogos, aí conforme caía a noite eles estavam discutindo sobre outras coisas quase intelectuais, diz ele, e chegou a noite, ele arrumou o colchão para os 2 amigos dormirem. E ele disse que o quarto dele não é grande, ele dorme numa beliche, ele dorme em cima, o irmão dele embaixo, e o maior espaço no quarto é entre o beliche e o guarda-roupa, aqui. E foi nesse espaço que ele colocou um colchão para os 2 amigos dormirem. Então, um dormia com a cabeça para lá e o pé para cá, e o outro com a cabeça nos pés do amigo e o pé na cabeça do amigo, entendeu? Depois que eles se deitaram, se cobriram e tal, ainda ficaram conversando sobre mais algumas coisas ali bem baixinho, porque o quarto da mãe dele era ali do lado. E eles não queriam acordar a mãe, né? Só que aí, papo vai, papo vem, ele, o moço que nos conta esse relato, disse que acho que era por volta da meia-noite, até antes da meia-noite, ele dormiu. E não sabe se eles continuaram conversando ou não. No dia seguinte, ele acordou, mas todo mundo já tinha acordado. Os amigos já estavam lá na cozinha tomando café. Então ele levantou, lavou o rosto e foi tomar café com os amigos. A hora que terminou o café da manhã, os amigos dele puxaram ele para um lado e contaram o que aconteceu naquela madrugada. O melhor amigo dele conta que por volta das 2, 3 horas da manhã, por aí, ele que estava dormindo ali no colchão, no chão do quarto deles, abriu o olho do nada e olhou para debaixo do beliche. E ali ele viu um rosto. Era o rosto de uma menina extremamente pálido e os olhos eram da mesma cor, acho que branco também, os olhos brancos, e ela não tinha corpo, era só um rosto ali embaixo do beliche mesmo. Tipo, só a cabeça, né? Porque ele disse que tinha cabelo também. Ele não lembra direito como o amigo descreveu o cabelo, ele só lembra que eram longos. E esse melhor amigo dele conta que não teve reação. A única coisa que ele não conseguiu gritar, falar nada. Ele chacoalhou a perna do amigo dele que estava ali do lado para que ele acordasse. Aí o amigo acordou, olhou para debaixo do beliche e viu a mesma coisa. Os 2 viram aquele rosto daquela menina, um rosto pálido embaixo da cama. Eles não tiveram reação, apenas cobriram a cabeça e assim ficaram até dormir de amanhecer. O moço que nos conta esse relato diz que acredita no que os amigos disseram, até porque o melhor amigo dele nunca mentiu pra ele. Não teria motivo pra ele fazer isso agora, do nada. E ele diz que às vezes, quando fica mexendo até tarde no notebook, quando ele pula do beliche pra desligar o notebook, ele pensa se deveria talvez apagar a luz, desligar a TV e olhar debaixo do beliche, para tentar ver essa visitante misteriosa. Mas o medo não deixa, né? Diz que uma vez ele olhou de noite debaixo do beliche, mas a TV estava ligada. Mas também não viu nada embaixo da cama. Mas foi a única vez que ele tentou ver também. Tem um outro relato que eu contei aqui muito interessante, eu vou deixar nos relacionados aqui atrás depois, que acho que é um homem estranho embaixo do beliche, uma coisa assim. A menina tava no quarto também e tinha um homem, todo mundo da casa ia lá no quarto e via aquele homem embaixo do beliche. Não tinha explicação aquilo e de repente depois sumiu.
Mas era um homem, parecia de carne e osso, ali embaixo, deitado. Ou será que fantasma tem preferência por beliche? Você já viu alguma coisa embaixo do seu beliche? Deixe nos comentários ou envie o seu relato pra gente. Se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!